Que recebe agora um convidado. Uma nova terapia para dor destinada a pacientes com dores crônicas que não obtiveram êxito com tratamento medicamentoso ou cirúrgico chega ao Brasil. Sobre o desenvolvimento desse método que combate a dor por meio de implante de eletrodo na medula espinhal, fala conosco o neurocirurgião do HCOR, Dr. Guilherme Lepski. Bom dia, doutor. Obrigada pela entrevista. Bem-vindo. Oi, bom dia, Adriana, bom dia, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite a participar do seu programa, para dar uma notícia boa no meio de tantas notícias ruins que a saúde tem proporcionado ultimamente, né? Verdade, muito bem-vindas, boas notícias, ainda mais nesse momento, né? Nós que agradecemos, doutor. Então vamos lá, esse novo tratamento é destinado a pacientes com dores crônicas. Quais são algumas delas, por exemplo, para a gente começar entendendo, doutor? E elas acometem muitos brasileiros? Sim, sem dúvida, Adriana. Olha, só uma pequena correção. As técnicas convencionais que já estão aí desde 1969, são as terapias de neuromodulação, elas estimulam aí partes do sistema nervoso, nervo, medula, cérebro, né? A terapia, a melhor delas que existia até agora, era a terapia de estimulação da medula para determinadas dores, né? Que a gente trabalha aí com uma taxa de eficiência de 60% dos doentes com boa resposta. Essa que a gente está falando é uma variante. Na verdade, a gente estimula o gânglio da medula, o gânglio da raiz da medula, né? É uma variante dessa técnica, e isso foi provado que tem uma superioridade em relação às técnicas convencionais, principalmente indicado para aqueles doentes que têm dores por lesão de nervos, tá? Por acidente, fraturas, tiro, faca, lesão de nervo periférico ou até ato cirúrgico, né? Uma lesão, uma cirurgia no joelho, prótese de quadril, cirurgia no tornozelo, no braço, na mão, que tenha por acidente causado lesão de um nervo. Esses doentes têm dores em queimor, incessante, dia e noite, muitas vezes em choque, não é? Sendo de gravíssima condição, e muitas vezes até leva o doente a pensar em suicídio. Tamanha é a gravidade. A gente estima que cerca de 7 a 8% da população mundial sofra desse tipo de dor de caráter neurológico, dor neuropática, e no Brasil tem estudos que apontam que até 10% da população possa sofrer com condições dessa ordem. Que terrível, hein? Bom, então conta pra gente, por favor, doutor, como funciona o novo tratamento? Ele é muito invasivo? A técnica é inédita no Brasil? Sim, nós temos testado essa técnica no exterior, numa parceria entre a USP e uma universidade alemã, desde 2014, e tem estudos nossos de 2018 e 2019 que validam essa terapia como uma opção importante no tratamento da dor, e aqui no Brasil os órgãos regulatórios aprovaram agora essa terapia, que fica então disponível para os pacientes brasileiros também, né? É minimamente invasiva, o doente interna e pode ter alta no dia seguinte, é feita em anestesia geral, mas uma anestesia breve, de 1 hora e meia, em que a gente implanta, guiado por uma agulha, a gente implanta na coluna vertebral, nesse gânglio que fica dentro do canal da medula, a gente implanta esse eletrodinho, que é então ligado, é um fio, não é? Em última instância, que é ligado a um marca-passo, um gerador de estímulos, que é tudo implantado embaixo da pele, não fica visível, o doente pode ter alta para a sua vida normal e reassumir todas as condições normais da vida diária, né? Esse fio, doutor, ficaria em definitivo dentro do corpo do paciente e poderia ser estimulado a qualquer momento, é isso? Sim, o gerador fica ligado constantemente, ele tem diversos programas, mas ele fica ligado incessantemente, o doente não sente nenhum desconforto com relação a isso, e funciona dia e noite, mas o interessante é que ele atua bloqueando a transmissão das informações dolorosas, não é? Quando a gente machuca um nervo, o nervo acaba sinalizando diversos impulsos elétricos para a medula e para o cérebro, em altíssima frequência, e esse gânglio que é tratado com esse eletrodinho acaba funcionando como um filtro. Então, chegam muitos impulsos elétricos descontrolados e esse eletrodo faz então que passe um filtro, só eletrodos a baixa frequência atingem a medula e o cérebro, com isso o indivíduo sente menos dor. Nossa, que maravilha, hein? Doutor, e esse tratamento foi testado por um grupo de pesquisa alemão com cerca de 62 pacientes. Os resultados foram super positivos com a maioria desses pacientes. O paciente, ele sente um alívio imediato e duradouro dessa dor persistente, que é a crônica?
O grupo de pesquisa é nosso, foi liderado por mim, em parceria então da USP com a Universidade Alemã. Num primeiro estudo, nós investigamos 34 doentes que tinham dores por correção de hérnia da parede abdominal. E esses indivíduos tiveram uma melhora sustentada ao longo de 3 anos, o que não tinha sido alcançado por outras terapias. Num segundo trabalho, nós investigamos 62 doentes com mais diversas condições de dor neurológica possíveis, todas de caráter periférico, né, cometendo os nervos, e esses também tiveram o mesmo padrão de resposta, por volta de 80%, sustentado por 3 anos. E aí que a gente conseguiu refinar as indicações, né, para que tipos de doente isso melhor se considera. Ok. E doutor, o tratamento já está disponível aqui no Brasil? Como ter acesso? Ele serve principalmente para o paciente que já tentou o tratamento com remédios, até mesmo cirúrgico? Sem dúvida, a princípio é para doentes com dor neuropática de caráter refratário, ou seja, tentou outros tratamentos sem sucesso, medicamentosos ou cirúrgicos, não é? O doente deve procurar se informar com o seu terapeuta de dor. Isso é uma terapia muito especializada, então tem que ser um profissional que tenha familiaridade com a terapia da dor e ele vai saber referenciar. Isso finalmente está aprovado no Brasil depois de anos de processo regulatório. Perfeito. E doutor, o estudo do tratamento concluiu também, o senhor citava agora há pouco sobre a mensagem dos nervos do estímulo até o cérebro, né? Que, abro aspas aqui, o cérebro aprende a interpretar a informação dolorosa de modo normal e não exagerado. O que isso quer dizer? Veja, eu digo para as pessoas que a dor é uma construção do cérebro, do mesmo modo que o barulho, né? Não existe o barulho na natureza, existe a vibração de ondas mecânicas. E quando a gente fala em dor, é a mesma situação. Então, a dor é uma construção mental, por assim dizer, e ela é feita por meio de eletricidade. Então, quando existe um machucado, uma lesão de um nervo ou de uma via sensitiva, o cérebro pode ser enganado a sentir dor de maneira constante. Muitas vezes essa dor até aparece num membro que já não existe mais, né, num membro que foi amputado, porque o cérebro está sendo como se fosse enganado nesse processo. E o que a gente faz com essa terapia é tentar normalizar a informação elétrica que chega à medula e aos centros cerebrais para que não ocorra essa falsa interpretação de dor. Mais ou menos isso que... Que coisa incrível que é o corpo humano e também a medicina, hein, doutor? Puxa vida, olha, parabéns pelos estudos, pela novidade, desejo de total sucesso nesse novo tratamento para dores crônicas, né? Muitos brasileiros sofrem com isso, qualquer um de nós que não sofre está também aí apto a passar a sofrer, infelizmente, a qualquer momento, né? Obrigada também pelo bate-papo, pela entrevista, a gente fica em contato para um novo encontro numa próxima. Boa segunda-feira, doutor. Obrigado, boa semana para vocês, tudo de bom. Boa semana também, tudo de bom.